Bom dia a todos, a você que está em casa, nos assistindo nessa manhã de 18 de outubro de 2020, uma manhã gloriosa, um tempo bom. Hoje eu vou trazer uma meditação, para você. O que você pensaria se Deus desse para você uma ordem desagradável, uma ordem que a seus olhos seria incompatível com os princípios da palavra de Deus? Pois é, às vezes há ordens que Deus dá porque Ele tem propósitos específicos. Um profeta de Deus recebeu uma ordem dessas. O profeta Oséias recebe uma ordem de se casar com uma pessoa duvidosa, com uma pessoa que tinha uma vida incorreta, que tinha uma vida de prostituição. E o texto que nós vamos ler, capítulo 1, todo o capítulo 1 do livro de Oséias, nos mostra esse drama, nos mostra essa ordem de Deus, mas também nos mostra uma explicação de Deus para o profeta, para o significado, o simbolismo da ordem que ele estava dando ao profeta. Vamos ler o texto, capítulo 1 de Oséias, são 11 versículos, para entendermos essa situação difícil em que Oséias se encontrava para fazer aquilo que agradava a Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque em breve visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou ela, e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, segundo filho do profeta, que é uma menina. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz o terceiro filho. E Deus lhe disse: põe-lhe o nome de Lohami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amados, Jezreel, Loruama e Lohami
Estes são os nomes dos 3 filhos que o profeta Oséias teve com a prostituta chamada Gomer, com quem ele se casou. No verso 1, diz que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, entre os outros reis que eram reis de Judá. Jeroboão fez o povo pecar ao fazer 2 bezerros de ouro e colocou-os em Betel e em Dan, para que o povo viesse a adorá-los. O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, vivia tempos de apostasia, onde Jeroboão era rei depois de haver dividido o reino que estava nas mãos de Roboão, filho de Salomão. Quem conhece os livros de reis sabem que Deus havia dito a Salomão que iria dividir o reino, mas por amor a Davi não dividiria no tempo de Salomão, mas no tempo do reinado de seu filho Roboão. Isso aconteceu com o general de Salomão, que era Jeroboão, traiu a confiança do palácio, a confiança da família e a própria confiança do novo rei, Roboão, e dividiu o reino, tomando posse da parte norte, de Samaria para cima, e eram 10 províncias que Jeroboão tomou posse, e fez delas o seu reino, estabelecendo a capital na Samaria. E ao estabelecer o reino, a capital do reino em Samaria, Jeroboão fez erigir no monte Gerizim um templo que era consagrado a Baal, para imitar o templo de Jerusalém e para impedir que o povo descesse para adorar em Jerusalém. O obstáculo criado por Jeroboão ao seu povo para descer e adorar em Jerusalém foi tão grande que ele ergueu cercas com arames farpados, dividindo o reino, obrigando o povo a adorar no monte Gerizim. E vocês se lembram que posteriormente, no tempo de Jesus fez menção à mulher samaritana desse monte, desse templo que se encontrava no monte Gerizim, dizendo que o lugar que os samaritanos adoravam era o monte Gerizim, e que o lugar que os judeus adoravam era o monte Moriá em Jerusalém, e que, comentando a palavra da mulher, Jesus afastou essa adoração, tanto no monte quanto o outro, dizendo que haverá um tempo em que a adoração verdadeira seria a adoração feita no íntimo do coração. Essa seria a adoração verdadeira que agradaria a Deus e que Deus receberia. Então, neste tempo, no século 8º antes de Cristo, Deus enviava o profeta Oséias para se casar com uma prostituta, para que dessa maneira pudesse falar ao povo de Israel que eles estavam se prostituindo com ídolos. E naquela época o profeta vivia a mensagem que ele pregava. A vida familiar de Oséias refletia a relação adúltera que Israel havia construído com os deuses politeístas, principalmente o reino do norte, o reino cuja capital era Samaria, mas o reino do sul não ficava muito atrás. Judá se prostituíra com muitos deuses também. Em cada monte haviam pequenos nichos com deuses, firmados
judeus do Reino do Sul. Tanto é que em 586, a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor foi um castigo, uma repreensão de Deus, a falta de fidelidade do povo de Judá, o Reino do Sul. Então os dois, tanto o norte quanto o sul, foram tomados como escravos. O Reino do Norte, cerca de 150 anos do Reino do Sul. Os nomes dos filhos do profeta Oséias: Jezreel, o mais velho, Lohami e Lohuama, traziam um simbolismo relacionado às profecias da queda da dinastia de Davi e do pacto rompido com Deus. Ao primeiro filho foi dado o nome de Jezreel, que significa Deus espalha, ou Deus semeia. Deus já estava dizendo que iria espalhá-los para as nações, ao permitir que eles fossem levados para o cativeiro, como escravos. Primeiro, como eu já disse, os de Samaria, que foram levados para a Síria, perto do ano de 722 a.C. E depois, em 586, o Reino do Sul, Jerusalém, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Isto é, cerca de 150 anos depois da primeira leva. Ao mesmo tempo em que profere o castigo, Deus, em sua graça, fala também da sua salvação. No versículo 11 de Oséias capítulo 1, Deus diz: os filhos de Judá, que era o reino do sul, e os filhos de Israel, que era o reino do norte, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Que dia é esse de Jezreel? Essa profecia se referia a Jesus Cristo, o Messias de Israel, a pedra que os construtores rejeitaram, que os líderes judeus não aceitaram, conforme profetizado no Salmo 69. Salmo 69, 8. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, diz a profecia, se referindo a Jesus, o rejeitado pela nação ao qual ele foi enviado. O dia de Jezreel, o grande dia de Jezreel, é o dia da crucificação de Cristo. Como os judeus rejeitaram o mandato que Deus lhes dera, de serem os seus representantes na terra, Deus iria levantar um outro povo, porque os judeus foram levantados como sacerdotes de Deus, para serem testemunha a todos os povos, mas desobedeceram, se prostituíram, se tornaram incrédulos. Mas Deus nunca é pego de surpresa, e Ele de antemão já profetizara por meio do profeta Salomão, Provérbios 27, 2, que um outro povo te louve, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. O profeta Isaías também havia mencionado que um povo estranho seria aquele que louvaria o Altíssimo. Cristo, segundo Oséias, seria a cabeça de um povo, a igreja. Veja que a cabeça da igreja já está profetizado no livro de Oséias, Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou
todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o grande dia de Jezreel, mencionado no versículo 11, se refere ao dia da crucificação do Senhor Jesus, quando Ele derramou, espalhou o seu precioso sangue para nos redimir do pecado, né? Jezreel significa que Deus espalha, e no Calvário o sangue do Filho amado de Deus foi espalhado em favor do seu povo. Apesar do povo de Israel estar tão longe do Senhor, em plena idolatria e apostasia, o Deus bendito já dizia que haveria um dia em que os pecadores seriam novamente aproximados pelo sangue de seu único Filho. Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Haviam aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto. Os que estavam longe eram gentios, aqueles que nada conheciam de Deus, mas Cristo iria ser conhecido por esse povo estranho, que estava longe de Deus, porque aqueles que estavam perto dele o rejeitaram. Os que estavam perto eram os judeus, que tinham a palavra, que tinham as ordens, que tinham o sacerdócio, que tinham o templo, que tinham a lei, que tinham os profetas. Embora tivessem tanta riqueza espiritual, eram pobres, espiritualmente falando, porque rejeitaram o verbo da vida. Quando o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, vemos que cada detalhe do Velho Testamento desemboca na pessoa de Jesus. Realmente, conforme Paulo menciona, tudo convergirá para ele. Efésios 1, de 9 a 10, Paulo diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Conforme nós já dissemos, o plano eterno de Deus é fazer proeminente a sua palavra. O plano eterno de Deus, que Paulo chama de mistério da sua vontade, é fazer Cristo conhecido acima de tudo e de todos, é fazer Cristo o mais sublime de todos, porque Cristo é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A verdade é que tudo começa e tudo termina com Cristo, pois Ele é o alfa, o ômega, o A e o Z. Tudo foi feito por intermédio dele, nada do que foi feito se fez, e sobre ele convergirá todas as coisas que estão nos céus e das que estão na terra. Por isso dizemos que Cristo tem a vocação celestial por meio da igreja, e tem a vocação terrena por meio do povo judeu. Apesar de Deus ter espalhado o seu povo, ter feito dele um Jezreel, devido ao pecado de incredulidade, levou-os ao cativeiro na Síria e na Babilônia. Ele, movido pela compaixão, promete trazê-los de volta. Em Oséias, Deus profere uma sentença, mas ao mesmo tempo a sua compaixão profere uma solução. Veja como é grande a sua compaixão. Oséias 1:8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como um Adimã? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não pense que Deus está falando de sentimentalismo.
não pense que Deus está falando de sentimento. Deus está falando da sua palavra para a cumprir. Um dos versículos que nós lemos aqui desse capítulo 1, Deus diz que vai cuidar deles, não por causa deles mesmos. No verso 7, Deus diz: mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei. Ele diz: não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, mas o salvarei pelo nome do meu Deus, pelo meu nome, pelo nome do Senhor Deus. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor Deus, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quantas famílias e quantos estão destroçados, separados e longe do Senhor hoje, assim como acontecia com Judá e com Israel naquele tempo. E literalmente como um Jezreel, espalhados e sem pastor, perecendo sem o conhecimento de Deus. O Senhor diz assim: dar-lhe-eis pastores que os apacentem com sabedoria. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, diz o Senhor aos judeus. Eles haviam sido escolhidos para sacerdotes do Altíssimo, para serem representantes de Deus na terra entre as nações, mas abdicaram do mandato cultural dado por Deus a eles. Israel havia sido a nação escolhida para ser esse sacerdote. Porém, Deus disse que iria formar um outro povo para cumprir esse mandato cultural. Mateus 28, 18 a 20, Jesus dá essa ordem de substituição sacerdotal. Que privilégio nós temos, amados, de receber uma ordem como essa, de Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que privilégio receber essa ordem. Que privilégio pegar a mão nesse arado e lavrar a terra e semear a boa semente da palavra de Deus àqueles que estão sofrendo, que estão perecendo. Era um mandato que tinha sido dado originalmente no Monte Sinai, através da pessoa de Moisés. Porém o povo, por incredulidade, rejeitou. Mas em Cristo podemos receber de Deus a promessa de novamente sermos unidos. Cristo é a solução para as pessoas e famílias destruídas pelo pecado. Para o povo do Senhor a esperança, a promessa de restauração e de salvação. O castigo, a disciplina do Senhor
virá sobre os pecadores, porém em sua misericórdia e graça temos esperança. Isaías 60:10 diz: porque no meu furor te castigarei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Talvez você que esteja me assistindo em sua casa, esteja vivendo o Jezreel hoje, longe de Deus, sem esperança, e no laço do maligno, dando voltas, sem encontrar o caminho, porque você está tentando viver segundo os seus próprios conceitos, mas há esperança. Vejam Oséias 14, versos 4 a 8. A segunda criança de Oséias foi uma menina, e a ela foi dado o nome de Lo-ruama, ou desfavorecida, amaldiçoada, ou desgraçada, sem graça, sem favor algum. Então o nome Lo-ruama significa sem compaixão. Lo-ruama. No hebraico, o prefixo lo significa não. Ruama, no hebraico, quer dizer aquela que recebeu a graça ou a compaixão. Mas como o seu nome é precedido pelo prefixo lo, prefixo negativo, então aquela que recebeu a graça seria aquela que não recebeu a graça, a desfavorecida. No tempo da apostasia e na vida de pecado, as pessoas são como Lo-ruama, sofrem opressão, sofrem depressão, são levadas cativas por todo laço do diabo, todo tipo de laço, são escravas do pecado. Pessoas literalmente desgraçadas ou desfavorecidas. Gente que vive se arrastando pelos antros da vida, escravas do pecado e com muito ódio no coração, com feições tristes e duras, sem brilho nos olhos, sem alegria, porque estão longe daquele que dá vida. Em Efésios capítulo 2, versos 1, 3 e 12, o apóstolo Paulo nos dá um pequeno retrato dessa vida longe de Deus, uma vida de Lo-ruama. Efésios 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E no verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu me lembro quando eu não tinha certeza da minha salvação ainda, como era triste a minha vida. Eu ouvia falar de Deus, eu estava numa religião, mas eu não tinha tomado posse das promessas de Deus que Ele tinha para mim. Vivia angustiado, porque não tinha certeza da minha salvação. Até que um dia a palavra de Deus foi semeada, e a certeza chegou, a luz clareou, a luz raiou na minha vida, e a esperança surgiu. O pecado leva as pessoas a serem Lo-ruama, pois elas se encontram afastadas de Deus e de sua graça e misericórdia. Que tristeza ver pessoas tristonhas, vivendo na escravidão do pecado. É como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Elas sempre estão dando volta em círculos e não saem do enredo em que se meteram, do enredo em que Adão e Eva os meteu.
porque como o pecado nos escraviza e cega, e a pessoa não sabe como sair desse círculo vicioso. A vida é triste e vazia quando se vive no pecado e longe de Deus. A vida é uma escravidão, mas há esperança. A esperança, pois no primeiro filho de Oséias, Deus já predizia a respeito da cruz de Cristo. Pela cruz deixamos de ser Lohuama. Talvez algumas pessoas a quem você ama sejam Lohuama, porém saiba quem é o seu Senhor. Ele é o Deus de muitas misericórdias e cheio de compaixão. Ele é o Deus de toda graça, que afasta o Ló de nossas vidas. O Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. E assaz benigno, muito benigno. Creiamos em Deus de todo o coração, porque Ele já fez todo o necessário na cruz do Calvário para nos resgatar para Ele. Finalmente, o terceiro filho de Oséias se chamava Lohami. Nota a expressão negativa do hebraico novamente, lo, o não. Ami significa povo. Lohami literalmente significa não meu povo. Deus não era o Deus deles. Afinal, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Deus não é um bezerro. Ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, conforme Jesus nos prometeu em João 4:24. O pecado leva as pessoas a adorarem muitas coisas, como sexo, dinheiro, fama, pessoas, coisas, família. Quando existe algum tipo de idolatria na vida, essa pessoa é um Lohami. Porém, Deus promete que traria salvação aos Lohami, que os faria povo novamente, por meio de uma cabeça, que os faria serem Ami. Oséias, capítulo 1, verso 10 e 11, diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Que no dia de Jezreel Cristo desce e sobe na cruz, desce na terra para subir na cruz. A promessa de unir o povo judeu novamente se dará por meio do herdeiro de Davi, que reinará para sempre em Jerusalém, na vocação terrena de Jesus, no milênio após a grande tribulação. Ezequiel 37, 21 e 22. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Os judeus precisam entender que a salvação não é automática para eles. Esse foi o erro dos judeus no tempo de Jesus. Eram e ainda são arrogantes em relação ao Filho de Deus, crendo que a sua descendência de Abraão os salvaria. Não, eles também nasceram em pecado, e em pecado perecerão, se não se humilharem debaixo da potente mão de Deus, que providenciou o mandamento de salvação
para todos aqueles que crerem. E Lucas 3,6 inclui os judeus, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne, gentios e judeus, verá a salvação de Deus. Em Antioquia da Pisídia, na sua viagem missionária, o apóstolo Paulo foi convidado pelos principais da sinagoga para trazer uma palavra para eles, e vejam o que ele falou. Atos 13:26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Portanto, Paulo estava falando a dois povos aqui: aos judeus, filhos da geração de Abraão, e aos tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus naquela época? Os tementes a Deus eram os gentios que ocupavam o pátio dos gentios e não podiam entrar dentro do templo. E Paulo dirige essa palavra aos dois povos: homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, ou os tementes a Deus, os gentios que estavam no templo. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. A salvação por meio de Cristo abrange todos os povos. Essa cabeça de que o Senhor fala por meio do profeta Oséias veio a se tornar a cabeça da igreja, dos quais são filhos de Abraão por adoção, por meio de Cristo. Nós somos filhos de Abraão por meio de Jesus Cristo, o descendente de Abraão. O último verso do livro de Oséias culmina com o livro dizendo assim, Oséias 14, versículo 9: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Isaías 35, 8, 9 fala desse caminho: e haverá ali um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Conforme vocês já viram, animais ferozes na palavra está falando de falsos obreiros. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo é esse caminho santo, profetizado por Isaías. Graças à infinita misericórdia de Deus, não somos mais Lo-Ammi, agora somos tão somente Ammi, ou seja, povo de Deus. A misericórdia de Deus para o pecador consiste em já ter providenciado a morte na cruz. Quando nós falamos misericórdia, Senhor, misericórdia, a única misericórdia que Deus tem para com o pecador é que Ele já providenciou a salvação do pecador na cruz. Nós não devemos ficar orando por misericórdia para esse povo. Nós devemos orar para que eles entendam que a misericórdia de Deus já foi cumprida naquela cruz. O dia de Jezreel já aconteceu. O pecador já tem um caminho aberto para Deus e precisa crer em Cristo para tomar posse dessa misericórdia. Deus já teve misericórdia, já exerceu a misericórdia por meio da morte de Cristo na cruz. Não tem nenhuma outra nova misericórdia a ser exercida para com o pecador nos dias de hoje. Oséias 1,10 nos chama de filho do Deus vivo, porque houve uma cruz, tudo mudou. A cruz retirou o lodo de nossa vida. Na cruz o não foi retirado. Jesus morreu em nosso lugar para retirar toda a maldição da separação que havia entre nós e Deus. Efésios capítulo 2 diz que Ele derrubou toda a parede de separação
que havia entre os dois povos, os judeus e os gentios, na pessoa dos gregos. Oséias 14:4 diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Vejam que a cura da infidelidade ocorre porque Deus ama a si mesmo em primeiro lugar e ama a sua palavra. Essa promessa se cumpriu na cruz. Deus curou a infidelidade do povo judeu ao incluí-los na morte de Jesus, assim como todos nós morremos e ressuscitamos com Ele, e neste ato do novo nascimento, Deus nos curou da nossa infidelidade para com Ele. Em Cristo, Deus nos incluiu em sua família e acabou com nossa orfandade, nos tornando filhos adotivos de sua graça. Salmo 68, versos 5 e 6, já estava previsto. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Viúva e órfão são os desvalidos de Deus. Nós não estamos falando de órfãos físicos, nem de viúvas, mulheres que se vestem de preto, mas de pessoas carentes de Deus e necessitados de Deus. São palavras proféticas, palavras simbólicas. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então o solitário aqui também é a pessoa sedenta de Deus, que habita uma terra estéril, sem água, até chegar o dia da tribulação, para que essa pessoa abra o coração e receba Deus, e se sinta impulsionado a buscar o coração de Deus. Deus é fiel e tem cumprido suas promessas uma a uma, todas em Cristo Jesus. Efésios 1:5, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Como nós já dissemos, o plano eterno de Deus consiste em tornar Cristo proeminente, mas Cristo, para ser rei, precisa de súditos. É por isso que Ele levou cativo o cativeiro, e assim atraiu muitos irmãos, que somos nós, os filhos adotados, que aceitaram o plano de Deus, a morte de Cristo na cruz. Gálatas 4, 6 a 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, Paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo explica como os que antes eram gentios se tornaram sacerdotes. Primeira Pedro 2, de 9 a 10. Lembra que eu li o versículo aqui, que Deus escolheu os judeus para serem seu sacerdote, mas que eles renegaram esse mandato. Então Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdote, no hebraico, é a palavra kohanim, do hebraico. Vós, porém, sois raça eleita, kohanim de Deus, kohanim real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, Lohami, mas agora sois povo de Deus, Ami,
que não tinhas alcançado misericórdia, Lohuama, mas agora alcançaste misericórdia e se tornaram Ruama. Deus está falando que Cristo se derramou, semeou na cruz por nós, Jezreel, que antes éramos Lohami, isto é, não éramos seu povo, mas agora somos Ami, povo de Deus. Antes éramos Lohuama, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora somos Ruama, porque sua graça e misericórdia nos alcançaram, aleluia. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ali naquela cruz, a misericórdia de Deus nos alcançou. Em Cristo somos reconciliados com Deus e nos tornamos seu povo. O cristão é Ami e Ruama, isto é, pela graça foi salvo por Deus e em Cristo foi feito filho de Deus. Oséias 2:23 diz assim: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Num só versículo, os 3 filhos de Oséias são profetizados para unir o povo de Deus. Então, queridos, sejamos gratos a Deus pela sua graça que nos alcançou em Cristo e nos fez por isso, e nos fez filhos. Por isso tenhamos a maior alegria em chamá-lo de Pai. Cristo em mim clama, Abba Pai. Paizinho querido, uma união íntima entre o Pai e seu Filho. Em 2 Coríntios 6,18, Paulo diz assim: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que prazer, amados, que alegria sabermos que somos filhos de Deus. E finalmente o último ensino sobre os filhos de Oséias. Como vemos, aquilo que era não, antes da vinda de Cristo, não misericórdia, não meu povo, se tornou em sim, misericórdia sim, meu povo sim, por meio do sangue de Jesus. Então, amados, Jesus é o sim de Deus e não o não. Jesus é o sim de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 20: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve somente o sim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Querido, se você está perguntando: Senhor, eu preciso de uma aprovação de Deus, eu preciso que o Senhor me diga se o Senhor me ama, eu preciso que o Senhor me diga se isso aqui está certo, eu preciso saber se o que eu estou fazendo é correto. Meu irmão, minha irmã, você já tem o sim de Deus. Quando o seu pedido é conforme a palavra de Deus e não conforme os seus sentimentos, você já tem o sim de Deus. Obedeça, para que o sim se cumpra. Quando você desobedece, você se torna um Lohami, porque desobedece. Você se torna um Lohuama, porque você desobedece. A Bíblia diz que em Cristo a misericórdia e a graça de Deus se beijaram. É por isso que nós temos o sim de Deus em Jesus. Então, queridos, se você pensa: eu tenho problema no meu casamento,
Deus está dizendo sim para o seu casamento. Não, não. Obedeça, para que o sim se cumpra. Se você está em dúvida na sua profissão, saiba que você já tem o sim de Deus, porque a Bíblia diz que do suor do nosso rosto comeremos o nosso pão. Então você já tem o sim de Deus. Nós temos o sim de Deus. Você não precisa ter dúvida se você deve pregar e ensinar, porque você já tem o sim de Deus em várias vezes na palavra de Deus. Então concluímos assim, amados, que a parede de separação que havia na velha aliança caiu por terra. Embora os pais pudessem crer na antiga aliança por meio da promessa, é somente em Cristo que temos o sim de Deus. E o sim de Deus significa salvação pela misericórdia e filiação, que nos torna seu povo, como predestinados a sermos filhos, à semelhança do Altíssimo, por meio de Jesus Cristo. A semelhança do Altíssimo é a qualidade que Satanás deseja e não consegue. É por isso que ele tem inveja dos filhos de Deus. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo, mas não pode, porque a semelhança do Altíssimo somente atinge aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse texto nos mostra que o Senhor nos conhece e nos predestinou como povo para serem semelhantes a Cristo, semelhantes ao Altíssimo, e nós só o obtemos com a aprovação de Deus, porque nós temos o sim de Deus, porque já alcançamos misericórdia e já somos o seu povo, em nome de Jesus, amém. Que mensagem! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que coisa linda, que forma assombrosamente maravilhosa que Deus tem de fazer as coisas, de falar, né? O povo de Israel foi criado por Deus e para Deus, para cumprir o propósito de Deus na terra. Mas eles falharam, se prostituíram, né? Eles se prostituíram, se desviaram do Senhor. E Deus, para falar com eles, se tratar deles, porque Deus disciplina quem Ele ama, Ele usou uma parábola viva para falar com eles, Oséias, o seu profeta Oséias, e ele se casa com uma prostituta, e tem 3 filhos que anunciam a sentença de Israel. A sentença de Israel foi profetizada através dos filhos de Oséias com a prostituta. Que coisa, né? Deus usou Oséias como uma parábola viva para falar com o seu povo de Israel, para confrontá-los. E os filhos, né, pelos nomes que o pastor já deu, que maravilhosamente comparou com o texto de Pedro, linda essa comparação. Deus usa os filhos de Oséias para mostrar a sentença, porque Deus tinha avisado o povo. Deus nunca faz nada sem avisar. Em Deuteronômio 28 tem as bênçãos e tem as maldições, e Deus havia avisado: se vocês não me ouvirem, essas coisas sucederão a vocês. Já estava profetizado. Então Deus relembra o povo através dos filhos de Oséias, dizendo: primeiro, a disciplina, vocês deixarão de ser nação, Deus faria cessar o reino de Israel, e eles seriam espalhados, eles seriam desamparados por Deus, eles seriam espalhados pela terra. O segundo filho, o Senhor não terá misericórdia, não se compadecerá de vocês. Por isso que veio as invasões, uma atrás da outra, né? Babilônia, Síria e assim por diante. Terceiro filho, não seriam mais o povo de Deus, e nem Deus seria o seu Deus. As pessoas costumam dizer que o amor de Deus é incondicional, né? Todo mundo costuma dizer: o amor de Deus, Deus nos ama incondicionalmente. Em verdade, mentira, palavra maligna, porque Deus ama a quem o obedece. O amor de Deus é condicional. O amor de Deus
requer que você o obedeça, porque o amor de Deus está manifestado na sua palavra, não em sentimentos, não em emoções afetivas. O amor de Deus está demonstrado ao mundo através da sua palavra, que se tornou carne, viva entre nós, para mostrar e testificar isso para nós. Israel falhou, mas Deus não falha, porque Deus deixou a promessa. Deus nunca anuncia um juízo sem dizer a esperança. Deus deu o juízo da humanidade foi decretado no Éden com Adão, mas Deus decretou a esperança: um descendente livrará vocês. Que coisa, né? Esse é o nosso Deus, um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que comunica. O amor de Deus é condicional e depende da nossa integridade com relação à palavra dele. Amém? Amados, eu fico impressionado